Opa, vamos chegando. Boa noite, pessoas. Ó, já temos 5 aqui. Já estamos começando nosso último dia. Senhorita Neide, senhorita Juliana, senhorita Ana Morena. Bem-vindas, bem-vindas para a nossa aula. Vou dar só um tempinho para a gente começar. Só para chegar mais gente aqui, mais uns 2 minutinhos, né? Afinal de contas, hoje é sábado, né? Eu mesmo estou ouvindo um sambinha ali que teve no Instagram. Tava curtindo ali, por isso que eu tô com este look assim, que eu já vou com cara de sábado, né? Sábado, né? Vocês estão bem? Passaram o final de semana, esses últimos 2 dias bem? Hoje, para quem não sabe, é o Dia Nacional do Surdo. É o dia que foi criado o Instituto Nacional de Educação de Surdo. Aquela historinha que eu contei para vocês da filha de Dom Pedro I, né? Um surdo chamado Rouet, um surdo francês, que veio para o Brasil, e ele era da igreja também, da instituição onde eles viviam, e criaram o Instituto Nacional de Educação de Surdos, a partir desse surdo que veio para ensinar como é que se faria isso. E então, hoje, né, ontem a gente conversou muito sobre os recursos de acessibilidade, sobre como é que isso como que chama? Qual a importância que tem, né? E agora a gente vai ter uma experiênciazinha, algumas atividades. Vou mostrar para vocês como é que algumas coisas funcionam, principalmente no audiovisual, que é o que a gente mais vai ter contato, justamente por conta dessa necessidade aqui no virtual. Como eu já falei para vocês, regra da casa, pode comer, que afinal de contas ela é na hora da janta. Pode beber um tiquinho também, afinal de contas é sábado. Então estamos aí. Queria mostrar uma coisinha para vocês enquanto vocês estão aí, que eu mandei até para a Raíssa, que já trabalha diretamente com biblioteca. Eu mandei para ela hoje, vou colocar o link aqui, o Guia de Mediação de Leitura Acessível e Inclusiva. Tem um site e vocês podem baixar, tem uma versão acessível aqui que é em vídeo, né? Tem os vídeos do YouTube. É um projeto muito legal, muito bonito, para quem trabalha aí até com contação de história, né? Com a acessibilidade para as bibliotecas, também o pessoal que faz contação de história, também para quem trabalha com educação. É bem interessante esse guia de mediação de leitura acessível e inclusiva. Ele é muito bom. É impressão minha, às 19h07, nós vamos ficar só com essa turma mesmo. Último dia, né? Sábado e tal. Então, nós vamos começar, tá bom? Tá, dá 3 minutinhos, 19h10. Só para a gente ter certeza que todo mundo chegou. A gente já deu uma começadinha aqui a conversar, né? Já temos aí algumas coisas. Ah, a Érica tá ótima, que bom que gostou dessa semana de aprendizado. É a melhor coisa que tem, né, Érica? Melhor coisa que tem a gente aprender. Adoro. Bom, essa plataforma aí do letramento, né? Com esse guia de mediação de leitura acessível e inclusiva, ele é muito bom para muitas áreas que a gente for usar. Quem faz contação de história, quem faz... o pessoal que trabalha com boneco, com mamulengo também é bem interessante, porque é um material que dá para você entender como é que você faz a adaptação da contação daquela história. Porque, no fundo, quando você vai fazer uma leitura para uma criança com deficiência, ou para qualquer tipo de criança, você tem que fazer aproveitar dessa parte didática, do lúdico, né? Se você vai fazer uma leitura para o adulto também, é interessante você transformar aquela leitura numa coisa pedagógica e muito, assim, alegre, própria para quem vai usar, né? Prazerosa. Tudo que a gente aprende com alegria fica mais bonito, mais divertido, né? Em primeiro lugar, vou fazer uma coisinha com vocês agora. Bom, eu sou
uma mulher. Eu não sei se a nossa colega com baixa visão e cegueira está aqui já, porque eu sou a pessoa que esquece das coisas. Mas eu vou fazer a minha autodescrição agora, como eu fiz aquele dia, eu vou fazer de novo, porque hoje eu estou vestida diferente. Eu sou uma mulher negra, magra, eu tô com um batom bem vermelho, uma maquiagem leve, tô com uma faixa amarela na minha cabeça, meu cabelo que já cresceu um pouquinho, mas não tá aparecendo que tá embaixo da faixa, só tá aparecendo uma parte que é branca, né? Eu pintei de branco, que ficar igual a tempestade. Eu tô com uma camiseta que é aquela gola que passa em volta do pescoço, fina, e ela tem fundo branco com desenhos geométricos, assim, simétricos e listas azuis, em vários tons de azul e preto. Atrás de mim é aquele mesmo cenário com o estrado de cama coberto de tecido colorido, a laranja, amarelo, vermelho e rosa. Minhas plantas estão atrás de mim, penduradas na parede, um pouquinho na minha altura. Esse é o ambiente que eu estou. Vocês me viram, mas vocês conseguem perceber que eu estou me autodescrevendo. É importante isso, porque quando a gente está num ambiente que pode ter pessoas de baixa visão ou cegas, a gente se autodescrever facilita para essas pessoas entender quem é a pessoa que está conversando com elas. Porque elas vão conhecer as pessoas é pelo tom de voz, é pela maneira como fala, pelo som dos passos, né? E agora vocês vão experimentar uma outra coisinha. Quem não enxerga, me desculpe, porque agora vamos ficar sem voz. Eu fiz um pouquinho. Não vou comer agora, não. Obrigada. Eu fiz um pouquinho para vocês, um pouquinho segundos, chegou nem um minuto, de como é que é para uma pessoa com deficiência presencialmente, e isso é fácil eu mostrar agora porque online a gente acabou se igualando. Como a gente conversou ontem, não tem como a gente saber quem é a pessoa com deficiência que está do outro lado e qual é a deficiência que ela tem. A gente só sabe a agonia que dá nela e na gente quando a imagem falha, quando o som falha, quando a internet cai, quando a coisa não funciona. Agora, você pensar que em algum momento ela vai ficar em dúvida, gente, o problema é comigo ou é com a internet, ou é com a máquina? Porque eu estou olhando, mas eu não estou entendendo. Então, a gente precisa saber como é que a gente vai fornecer isso para essas pessoas. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui, vou dividir com vocês. E eu ainda não posso compartilhar a tela. Luana, me dá uma ajudinha, por favor. Eu preciso compartilhar uma telinha aqui. Libera para nós, faz favor. Já foi, Babi. Testa. Muito obrigada, senhora. Eu vou abrir aqui. Peraí, esse trailer que eu quero mostrar. Não é o guia de mediação. Este trailer tem legendas em Espera só um inglês. pouquinho. Pode sim, meu amor. Pode Desenho decidir. de Fica maquinato quietinho aqui do meu cor-de-rosa de maiô e ladinho. chapéu. Vocês vão ouvir. Não sei se vocês estão ouvindo agora. Gente, vocês conseguem ouvir isso aqui? Deixa eu mostrar para vocês, só um instante. Este trailer tem legendas em inglês. Desenho de maquinato gorducha de maiô e chapéu sentada sobre a palavra Gatacine. Vocês conseguem ouvir? Porque eu quero que vocês ouçam antes que eu faça o compartilhamento da tela. Dá para vocês ouvirem? Dá sim, Babi. Dá? Dá para ouvir? Então, eu vou colocar aqui primeiro e depois vocês vão assistir, tá bom? Minha surpresinha era essa, vocês terem as experiências de como é que é feito por exemplo, uma audiodescrição, como é que as pessoas recebem ela.
Este trailer tem legendas em inglês. Desenho de uma pin-up gorducha de maiô e chapéu sentada sobre a palavra Gatacine. É dia. Um carmanguia conversível vermelho levanta poeira numa estrada de terra. 3 jovens down fantasiados e risonhos viajam nele. Um carro velho e 3 garotos especiais vivem a maior aventura de todos os tempos. Em busca de seus sonhos, eles fogem do instituto onde vivem para ganhar o mundo. O conversível invade a estrada na contramão e breca. Um ônibus escolar passa e arranca seu retrovisor. O conversível anda num vilarejo, vista aérea de um parque eólico. Outro ônibus viaja numa estrada, um imenso rochedo à beira-mar. O ônibus anda na praia. Stallone quer ver o mar para reencontrar sua mãe que mora em Atlântida. Márcio deseja voar para ajudar os seus pais a construírem a sua casa na Lua. Aninha busca desesperadamente um marido que saiba cantar. Brincando de bandido e mocinho, eles vivem as mais divertidas e engraçadas situações até conseguirem o que querem. Assim, da noite para o dia, Stallone, Márcio e Aninha tornam-se os fugitivos mais procurados do país, virando um caso que só a polícia especial poderá resolver. Policiais interrogam testemunhas. Na estrada, carro preto persegue o conversível. Repórter entrevista menino Down na TV. À noite, os 3 fantasiados no picadeiro de um circo vazio. De dia, vestindo pijamas, fazem piquenique. Um filme sobre sonhos, coragem e, acima de tudo, amor. Fogos de artifício. Stallone e Aninha beijam-se. Márcio e Stallone dançam numa festa animada. Tráfego numa autoestrada. Embarque nessa aventura conosco. Colegas, uma comédia que irá emocionar você. Márcio dança tango com moça numa praça. Os amigos abraçam-se no conversível em movimento. O carmanguia invade um campo de girassóis. Sobre a tela escura, em letras brancas, a frase Gatacine apresenta colegas. Os créditos do filme, logomarcas e o site www.facebook.com/colegas do filme. Audiodescrição, Tagarelas Produções. Roteiro, Mimi Aragon e Márcia Caspari. Revisão, Felipe Mianes e Mariana Bayerle. Supervisão, Lívia Mota. Narração, Márcia Caspari. Edição, Bernardo Garcês. Perceberam como é? Quando a pessoa cega está assistindo um filme com audiodescrição? Agora eu vou colocar esse mesmo filme com as imagens para vocês verem o que é. E eu quero saber depois de vocês, quero que vocês comentem aqui. O que vocês acharam? Como é que você... Dá para a gente entender? Dá para imaginar que cenas são essas? Dá para sentir que existe um lugar dentro da sua memória que traz essas imagens? Porque a gente tem memória visual. Uma pessoa que sempre foi cega, ela não vai ter essa memória visual, mas a maioria das pessoas tem ou baixa visão, ou elas são cegas de pouco tempo, por conta de doenças, por conta de diabetes, ou qualquer outro tipo de acidente ou acontecimento na vida delas. Isso faz com que a maneira como elas se reconheçam no mundo seja uma maneira um pouco mais própria, porque elas precisam de ou contar com uma descrição que toque a imaginação e a identificação que elas têm do mundo, ou com uma lembrança, uma memória visual que também tem que casar com aquilo que a gente está falando, né? E nisso vai haver muitas informações que, se elas não seriam tão relevantes para o vidente e que passariam despercebidas, elas também podem passar despercebidas na audiodescrição. Não que elas não sejam descritas, elas serão mencionadas. Porque a audiodescrição, ela tem as suas dimensões. Ela tem um plano mais aberto, um plano mais fechado, um close, uma forma que você vai... Um plano mais aberto, ele diz que você vai falar sobre o ambiente, toda a área que ela está. Se ela está no campo aberto, por exemplo, quando fala do carmanguia entrando no campo de girassóis, ou quando ela fala num plano mais fechado, da expressão da criança, do beijo dos dois, ou quando ela vai falar de um close, vai determinar
né? A descrição daquele rosto, daquele busto, daquele ambiente. Tudo isso para que a pessoa cega tenha a mesma experiência, ou aproximadamente a mesma experiência que a pessoa que está enxergando. Porque ela vai conseguir enxergar com as suas sensações, né? A forma dela ver é diferente. Quando você está num teatro, a gente sempre tem um tour que a gente faz antes para que as pessoas cegas conheçam o cenário e saibam onde está cada coisa, elas se localizam dentro do cenário e muitas vezes elas conhecem os personagens vestidos um pouquinho antes de entrar. Então elas vão tocar no figurino, no cabelo, vai ouvir a voz da pessoa, às vezes pegar na mão para sentir o toque daquela pessoa. Quando ela chega na audiodescrição, ela sabe sensorialmente o perfume, ela sabe a maneira de andar, a pisada daquele personagem, ela sabe a maneira que ele pega nas coisas, se faz mais barulho, se faz menos barulho, ela sabe a forma que a voz dela se expressa como personagem. Então a gente sempre bate um papinho ali, e as pessoas já incorporadas no personagem. Eu não vou falar se eu sou um personagem de uma menina ou de um monstro, eu não vou falar eu com a minha voz do meu jeito, eu vou conversar com ele como eu se eu fosse o monstro e quem eu sou como personagem. E aí quando ele volta, às vezes é um grupo, às vezes são algumas pessoas cegas, voltam para o seu lugarzinho sentadinha, aí ela já sabe que universo é aquele que ela vai encontrar. Isso no teatro, né? É muito interessante fazer isso no teatro, porque vai ajudar a se posicionar dentro do ambiente e saber quem são aqueles personagens. Na música, e outra coisa também, às vezes a pessoa está usando o microfone, e o som do microfone ele vai sair de uma fonte aleatória. Então, o posicionamento vai ajudar a pessoa cega a saber, na real, onde é que a pessoa está. Muitas vezes o pessoal tira o microfone, fala uma primeira frase para todo mundo saber onde ele está, e depois ele vai abaixo. Eu vou compartilhar com vocês agora. Ups, não é isso não, apertei o botão errado. Vou compartilhar com vocês agora essa mesma tela do trailer, só que agora vocês vão enxergar como é que aconteceu tudo que vocês estavam vendo. Tem legendas em inglês. Desenho de uma pinap gorducha de maiô e chapéu sentada sobre a palavra gata-cília. É dia. Um carro conversível vermelho levanta poeira com a estrada de terra. 3 jovens down fantasiados e risonhos viajam nele. Um carro velho e 3 garotos especiais vivem a maior aventura de todos os tempos. Em busca de seus sonhos, eles fogem do instituto onde vivem para ganhar o mundo. Conversível invade a estrada na contramão e breca. Um ônibus escolar passa e arranca seu retrovisor. O conversível anda no vilarejo, pista aérea de parque eólico. Outro ônibus viaja numa estrada, um imenso rochedo à beira-mar. O ônibus anda na praia. Stallone quer ver o mar para reencontrar sua mãe que mora em Atlântida. Márcio deseja voar para ajudar os seus pais a construírem a sua casa na Lua. A Aninha busca desesperadamente um marido que saiba cantar. Brincando de bandido e mocinho, eles vivem as mais divertidas e engraçadas situações até conseguirem o que querem. Assim, da noite para o dia, Stallone, Márcio e Aninha tornam-se os fugitivos mais procurados do país, virando um caso que só a polícia especial poderá resolver. Policiais interrogam testemunhas. Na estrada, carro preto persegue o conversível. Repórter entrevista menino Down na TV. À noite, os 3 fantasiados no picadeiro de um circo vazio. De dia, vestindo pijamas, fazem piquenique. Um filme sobre sonhos, coragem e, acima de tudo, amor. Fogos de artifício. Stallone e Aninha beijam-se. Márcio e Stallone dançam numa festa animada. Tráfego numa autoestrada. Embarque nessa aventura conosco. Colegas, uma comédia que irá emocionar você.
Márcio dança tango com moça na praça. Os amigos abraçam-se no conversível em movimento. O carro-guia invade um campo de girassóis. Sobre a tela escura, em letras brancas, a frase Gatacine apresenta colegas. Os créditos do filme, logomarcas e o site www.facebook.com/colegasofilme. Audiodescrição, Tagarelas Produções. Roteiro, Mimi Aragon e Márcia Caspari. Bom, tudo isso aqui vocês já tinham visto, né? Agora são só os créditos. Vocês viram como é diferente a forma como o pessoal, como a gente vê? É super rápido, né, Juliana? É exatamente isso. Essa é uma velocidade até baixa para os cegos. Quando você... Normalmente parece locução de filme de futebol. Quando você ouve o leitor de... Por exemplo, o leitor de celular dele, não dá para entender nada. É uma loucura. E funciona assim mesmo. Vocês viram que tem a janelinha ali, a Libras, e eles fizeram uma formatação ali para que a intérprete de Libras não invadisse muito a cena, então deram uma diminuída, botaram uma edição ali para que ela conseguisse interpretar sem invadir muito a cena, porque, como eu estava falando ontem, a gente não tem um formato ainda de gravação que preveja o espaço para a janela de Libras. Aqui a gente acabou de perceber como é que ele vai ser no audiovisual essa acessibilidade que a gente coloca. Vocês viram também que a forma como a gente fala aqui, a gente não tem mais essa barreira, a gente não tem mais essa barreira, não, a gente não tem mais esse distanciamento, essa linha divisória entre quem tem deficiência e quem não tem. Aqui, justamente no ambiente virtual, isso não tem mais como ser mensurado pela pessoa que está produzindo conteúdo. Presencialmente, a gente consegue mensurar fazendo uma pesquisa presencial, fazendo uma ficha de inscrição, solicitando que as pessoas peçam o tipo de acessibilidade que elas gostariam, de acordo com o orçamento que a gente vai fazer. Lá no nosso projeto, a gente tem que fazer uma previsão. E a previsão ela tem que estar mais ligada ao que você pode oferecer no seu orçamento do que a quantidade de pessoas que você vai alcançar. Porque você não tem como prever quantas pessoas vão ter e vão se direcionar para cada área que você vai fazer. Então, você pode oferecer acessibilidade, mas você não pode prever que vão ter quantas pessoas com deficiência. Se você vai tratar isso, e a gente precisa sempre pautar os dois aspectos. O presencial, se a gente está fazendo um projeto que é presencial, ou o virtual, né, o digital, que se a gente vai fazendo um projeto para ser online. Digitalmente, a gente tem aí pelo menos alguma coisa na casa dos milhares, se não dos milhões. Por quê? Porque é muito escasso. É muito difícil a gente ter material na internet que atenda as pessoas com deficiência adequadamente. Sites, páginas, espetáculos, tudo isso é muito escasso em termos de acessibilidade. Então, quando encontram, eles vão em cima, eles divulgam. Na internet, o interessante para a divulgação disso, por exemplo, é fazer o formato acessível e entregar nas redes sociais, marcando as entidades, as instituições, os grupos. Tem muito grupo e aí você pode direcionar nomeando mesmo surdos isso, cegos aquilo, Associação Brasileira de Deficientes Visuais, e por aí vai. Dentro do seu orçamento, você vai pensar, dentro do seu orçamento, dentro do seu projeto, você vai pensar como é que você vai adequar aquilo e o que você vai oferecer. Hoje à tarde eu estava conversando com uma pessoa que entrou num edital emergencial e me perguntou assim, como é que a gente faz para colocar Libras? Porque eu disse que ia colocar Libras, é um curso que eu quero oferecer, eu queria que você fizesse comigo. Eu falei, dependendo do valor, eu faço com você, porque esse valor não dá nem para tu, que dirá para nós dois.
Não, mas como é que é isso aqui, professor? O problema é que você quer fazer com esse valor 2 horas de... E eu vou colocar aqui, é um edital emergencial que saiu há pouco tempo, que está pagando R$ 400 por hora de atividade. Mas está cobrando um valor que é o valor de uma aula presencial. Para montar tudo isso, não faz assim. Por quê? Os custos adicionais para você fazer uma aula presencial são muito diferentes daqueles para fazer online. Online tem um custo que ele não se dilui assim, não sai na urina, né? Você precisa contar, por exemplo, se você vai fazer uma aula online, por mais que você esteja dando conta de fazer aquilo sozinho, se você vai fazer com acessibilidade, você precisa pensar que até 1 hora você tem um intérprete. Até 2 horas. Falar nisso, eu fiquei de liberar para vocês, passar para vocês o link do Sindicato dos Tradutores, né? Com aquela tabela. É bom que eu lembro aqui. A tabela de valores de libras. Sindicato Nacional dos Tradutores, está aqui, aqui, peraí, valores de referência. Eu vou colocar aqui, para intérprete de libras, tá aqui. O que acontece ali? Até 1 hora você fica com uma galera, normal. Depois disso, o que acontece é que eu vou colocar o site principal para vocês, porque aí vocês vão conhecer o site e vão conhecer também, tem uma lista aqui, um lugarzinho chamado valores de referência. Você vai ter um espaço onde as pessoas elas vão ter até isso aqui, Marcelo está falando, fez um projeto no CEDV e os deficientes visuais ouviam as mensagens de WhatsApp em velocidade máxima. Eu não entendia nada, mas eles entendiam tudo. O Zoom, por exemplo, só é gratuito para aulas de até 40 minutos e para, no máximo, 20 pessoas. Nossas aulas não dariam para ser pelo Zoom gratuitamente, por exemplo. Exatamente. O Meeting, ele só tem legendagem em inglês. Isso não facilita em nada para a gente. Hoje, ontem, quando eu dei a palestra na UEG e hoje, quando o Joaquim também foi falar, ele perguntou se tinha legenda, porque o Joaquim é surdo, e hoje foi o dia do surdo, foi o dia que ele falou, né, na palestra lá da Universidade Estadual do Goiás, e o pessoal falou só tem inglês, a gente já até mandou para o Google, a gente pediu, mas a gente não teve uma resposta efetiva ainda. Então, a gente tem esses empecilhos para fazer, e quando você vai fazer isso, você tem que ver ferramenta. Às vezes, você tem que pagar um aplicativo, porque é isso mesmo. O Zoom, por exemplo, se você for fazer com mais de 20 alunos, você tem que pagar. Você tem que pagar o marketing digital, você tem que ter equipamento adequado. E aí, você tem que ter equipamento para fazer audiodescrição. Se você vai fazer audiodescrição, você tem uma equipe que faz isso e eles têm um valor. Que, por exemplo, uma audiodescrição, ela é cobrada até 6 horas, presencialmente, é R$ 1.200. Aí você vê é até 6 horas. Você fez 2 horas, você fez 3 horas, você fez 6 horas, é R$ 1.200. Porque qualquer que seja o conteúdo, eles têm que deslocar equipamento. Vocês viram que é muita gente para fazer uma audiodescrição. Tem o audiodescritor, tem o revisor, tem o redator, tem o editor, tem a pessoa que vai fazer a locução. Tudo isso para fazer uma audiodescrição. E você tem que ler, você tem que roteirizar, você tem que temporizar, você tem que assistir o filme 300 vezes para poder colocar no tempo. Se você vai fazer uma audiodescrição no momento que você está fazendo, mesmo assim, anteriormente, se você vai apresentar documentos, materiais, você precisa que o audiodescritor assista antes, o legendador descritivo também precisa assistir antes, porque ele vai saber os sons que ele pode transcrever ou não. Você não vai ser em cima da hora, não vai ser assim. Esse meu amigo, ele vai dar uma aula de fotografia, ele vai ter vídeo, ele vai ter cenas, ele vai ter PowerPoint que ele vai apresentar, tudo isso tem que ser visto antes, porque tem que ver se tem sinal para aquilo, se tem audiodescrição para aquilo, como é que vai ser a legendagem, todas aquelas coisas. Isso para uma coisa que ele vai fazer online. Aí, o edital paga R$ 400 por hora. Isso não paga o trabalho da pessoa, que dirá vai pagar todos os serviços que ela quer oferecer. E eu falei para ele, assim, depois, mais de 1 hora,
tem que ser 2 intérpretes. Eu não vou conseguir um segundo intérprete. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o que a gente puder pegar de vídeo, a gente grava junto, eu faço a Libras dele antes para você e a gente coloca lá, para não precisar de chamar outro intérprete, porque aí eu consigo, fazendo uma locução menor, te auxiliar. Sou legal? Sou gente boa? Não, velho. É porque a gente está num período de pandemia, a gente precisa pensar uns nos outros e a gente precisa se apoiar, porque senão nem isso a gente tem. E a gente sabe que, infelizmente, as políticas públicas estão contra nós, não a nosso favor. E se a gente não se unir nesses momentos, aí vamos dar uma militada básica, por favor. Se a gente não se unir, se a gente não fizer o nós por nós de verdade, aquela historinha lá de ninguém solta a mão de ninguém, foi pro buraco. Aquela historinha lá do é nós por nós, é nesse momento que a gente tem que fazer. Porque não vai ter jeito da gente conseguir, sem a gente produzir com garra, com força, com coragem, com companheirismo, aquilo que a gente precisa fazer. Enquanto eu estava passando para vocês esse vídeo do Colegas, eu estava lembrando que não devia ser necessário uma campanha para que mulheres, travestis, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, não deveria ser necessário lutar para ter um espaço. Não deveria ser novidade que todas essas coisas fossem... Isso não devia ser uma coisa legal que a gente faz. Como eu já disse antes, algumas vezes, não devia ter acessibilidade. Acessibilidade tem que acabar, tem que ter desenho universal, tem que as pessoas entenderem que cada um funciona do jeito que é. E precisa que o espaço receba todas essas pessoas do jeito que elas são. Que o espaço não seja barreira. Que o espaço não seja barreira para uma mulher com criança. Que o espaço não seja barreira para uma mulher negra, para uma mulher indígena, para uma mulher down, para uma mulher trans. Que o espaço e a vida e a vivência sejam lugares de convivência. E que não seja surpresa encontrar um intérprete de Libras, que não seja surpresa encontrar uma família que é uma família homoafetiva, que não seja surpresa você estar junto das pessoas que você ama, fazendo as coisas que você gosta, todo mundo se divertindo junto, e que ninguém olhe para essas pessoas procurando a diferença, mas que ninguém veja a diferença de ninguém em lugar nenhum. Eu tô meio... tô bem forte aqui, esse sentimento em mim, porque hoje é um dia de luta da pessoa, hoje é um dia de luta dos surdos. E, sabe, eu fiquei 12 anos sem ver filme brasileiro, eu sou ouvinte, mas eu vou entrar pro cinema e deixar meu marido para trás? Eu vou deixar quem eu gosto para trás para eu me divertir? Quando é que a gente vai parar para pensar que os lugares são para todas as pessoas? Eu gosto de dar um exemplo de uma árvore à beira do rio, uma árvore frutífera. Ela dá fruta em toda a sua copa. Quem voa vai pegar as frutas lá do topo. Quem escala vai subir nela e vai escolher de onde quiser. Quem se arrasta, a fruta vai cair no chão, ela vai conseguir alcançar. Quem nada, a fruta vai cair na água, ela vai conseguir comer. E ela não pergunta para ninguém como é que ela vai chegar até ali e aproveitar os seus frutos. Porque a gente precisa separar as pessoas e embarrear as coisas, embarrear os acessos, as convivências, as alegrias e até as dificuldades que a vida tem, baseado numa característica, em algo que a pessoa não tem como mudar. A gente não pode continuar fazendo isso na cultura, porque a cultura é revolucionária, a arte é revolucionária. Esses meninos do filme, eles são atores. E eles chegaram aí para Cannes com esse filme, colegas, são todos down. Tem o Lúcio Piantino, que é um artista completo. Ele dança, ele canta, ele atua, ele é palhaço, ele é pintor. Ele foi o único escolhido da América Latina para ir para um museu da Itália ensinar arte para as crianças com e sem deficiência. Ensinar a arte dele, a pintura dele, as técnicas dele. O único da América Latina que foi escolhido.
como é que a gente pode dizer que uma pessoa dessa é incapaz? Como é que a gente pode pensar no nosso projeto que a gente não consegue que as pessoas participem? Marcelo está falando tá falando aqui, é isso aí. E ainda bem fazemos isso na prática, não só da boca para fora. Militância necessária. A arte é o que forma a cultura, por isso ela tem que ser responsável pelas mudanças necessárias. É da arte que vem, da arte e da cultura, que vem os questionamentos que a gente precisa fazer. Muito do que saiu lá da educação, que veio da educação inclusiva, ela começou dentro das produções que essas pessoas faziam nas instituições. Produzindo arte, produzindo música, produzindo educação entre si, ali dentro, nas instituições de surdos, de cegos. De dentro dos manicômios saiu a arte-terapia. Saiu com a dona Nice, né? Aquela enfermeira, a arte-terapia, que era pintura, que era terapêutica. E eu não lembro agora, não consigo, sou muito péssima de lembrar nomes, mas tinha um grupo de artistas, de pintores, que faziam isso. Teatro, música, dança, tudo que a gente faz, tudo que diz respeito ao ser humano, ele vai trazer para essas pessoas. E aí, como é que a gente vai pegar isso e transformar ali para dentro do nosso projeto? Como é que a gente vai colocar ali dentro de uma forma que a gente sabe que é capaz de fazer? Primeiro, nunca coloque uma coisa que você tenha dúvida, que você não sabe como você pode fazer, que aquilo possa te trazer algum prejuízo. Não dá para fazer? Não dá. A gente sabe disso. A gente quer? Não. O ideal é o quê? O ideal é que a gente consiga fazer perfeitinho, do jeitinho que estava na nossa cabeça. E com todo mundo podendo ir, todo mundo podendo participar. Mas a gente também sabe que a gente vive uma realidade diferente, né? Tem assim, o início de um sonho, aí a hashtag deu certo ou foi pro brejo. Ou tá andando, não sei. Mas a gente vai desenhar aquela coisa bonitinha, do jeito que a gente queria que fosse. E a gente vai caminhando. Um dia, eu sou muito enrolada, eu gosto das coisas perfeitas, eu gosto quando o negócio sai bonito. E aí eu não faço nada. E aí tomei umas broncas boas. E um dia alguém me deu um puxão de orelha bonito. Falou assim, feito é melhor do que perfeito. Outro menos filosófico virou para mim e falou, o diabo enfeitou tanto o olho do próprio filho que chegou a cegar ele. Sabe por que a gente vai enfeitando? Bota assim, bota assim, bota assim, bota assim. Nunca tá bom. Um dia a gente não consegue fazer mais. Um dia a gente estraga o negócio e ele não vai para frente. Passou o tempo, perdeu o timing, já não interessa mais. Hoje... E aí aquela coisa tão linda ficou lá, só na cabeça, só na lembrança. Então a gente tem, dentro da história da pessoa com deficiência, lutas que vêm de muito tempo, aceitando o mínimo para conseguir galgar alguns degraus. Então, quando a gente for chegar lá no nosso projeto e falar, caramba, o ideal é esse aqui. E a gente se esforçou para fazer aquele ideal. E aí, na real, é só um 15%, um 20% que dá para fazer? Mesmo assim, faz. É igual o que eu sempre faço. Eu chego num lugar, mas não tem surdo nenhum. E vocês estão vendo que aqui eu não estou interpretando, nessas aulas aqui eu não estou interpretando, eu estou falando diretamente para vocês. Mas a gente vai fazer o formato acessível, pelo menos com legendas que a gente conseguir para o que vai ficar livre para o pessoal. Por quê? Porque a gente sabe que outras pessoas que que precisam de acessibilidade vão estar acessando. A gente tem plena consciência disso. Chegou para a internet, entrou na internet, não tem jeito. Todas as pessoas vão acessar, com ou sem deficiência. Quem vai ficar? Quem vai ficar naquilo que a gente produziu, que saiu da nossa cabeça, do nosso coração, que é para todas aquelas pessoas? Como a gente faz para essas pessoas absorverem isso que a gente quer passar? Então, o mais importante da acessibilidade é a atitudinal. É a gente compreender que essas pessoas estão ali porque elas buscam aquilo que você tem para oferecer. Agora, como você vai oferecer? É uma consciência que a gente precisa ter. Para que a gente consiga que essas pessoas estejam junto da gente naquela produção e que elas consigam fazer bom uso. Que a gente ofereça acesso, acessibilidade,
e inclusão. Que elas consigam chegar, que elas consigam usufruir, que elas consigam participar. Todas as pessoas. No presencial, a gente vai ter retornos que são deliciosos. Nesses anos todos, eu nunca tive um dia, um final de evento, de espetáculo, de show, de teatro, de cinema, que for. Eu trabalho em todas as áreas, porque eu vou para acessibilidade no ambiente cultural, não só na música, não só no teatro, não só nisso, no geral. E sempre tem alguém que diz, obrigado, tem tantos anos que eu não saio de casa porque não tem acessibilidade. Obrigado, tem tantos anos que eu... A gente tinha o Ferroc do ano passado, eu tive o prazer de interpretar Sepultura, moleque. Amo Sepultura, foi muito legal. Aí, tinha um grupo de cadeirantes e a gente estava assim. Eu estava interpretando e estava, né, auxiliando ali na parte de acessibilidade desses cadeirantes. E tinha um ônibus para transportar essa galera. O que aconteceu? O show ia ser 10 e pouco, mais ou menos, e aí atrasou, sempre atrasa, né? E aí ia começar lá para meia-noite. E aí o pessoal falou, olha, a gente tem que ir embora, porque a gente é cadeirante, a gente vai... O Ferroc é na Ceilândia, que é uma cidade da periferia, e tem lá as quebradas, que são mais longe ainda. E tinha uma galera que morava num lugar assim, longe pra caramba, dentro da Ceilândia, que já é enorme, e tem, que era sol nascente, pôr do sol, que são as quebradas lá mais pra dentro, mais periférica ainda. E tem horário, e era domingo, e tinha ônibus, e não sei o quê, e era uma trabalheira. Aí a gente conversou e a gente falou assim, olha, fui lá, conversei com a coordenação, conversei com o motorista, não sei o quê, meu amigo e tal. Conversamos com todo mundo, falou assim, a gente fica e leva vocês. E tinha muitas doações também que eles tinham recebido, eles precisavam separar e não sei o quê, que a gente tinha feito as doações para essa instituição. O pessoal doava, né? Chegava 1 quilo de alimento e tal. Aí... Quando chegou a vez dessa galera, porque tinha lá a parte separada, né, um pouco mais alta, na altura regulamentar, que a gente colocou para ser o espaço onde os cadeirantes iam ficar para poder assistir. E tinha uma moça que, quando eu cheguei lá e falei, consegui, o ônibus vai levar cada um na sua casa. Gente, para que eu fui inventar isso? A gente foi terminar 4 horas da manhã, levando um por um na sua casa. Porque o show foi terminar 2. E a gente ficou... louca, levando cada um na sua casa, porque não tinha mais ônibus, não tinha como deixar alguém no ponto de ônibus para ir para casa, tinha que deixar na casa. Cada lugar que a gente se enfiou, que tinha ruazinha que o ônibus tinha que voltar de ré, porque não dava para manobrar. E uma moça começou a chorar, ela chorou muito. E eu falei, o que foi, cara? O que aconteceu? Ela, a última vez que eu saí de casa para ir para um show foi do Sepultura. Eu ainda andava. E foi no Porão do Rock. Tem mais de 10, 16 anos, alguma coisa assim. Mais de 10 anos tinha. E nunca mais eu tive coragem de ir a um show de rock, porque da cadeira eu não poderia ver nada além do traseiro das pessoas. Eu não sabia como é que funcionava a acessibilidade dentro de um show. E é a primeira vez que eu tô voltando a assistir show de rock. E é justo do Sepultura. Eu tô muito, muito, muito feliz e você não imagina o quanto. Cara, não tem o que pague. Simplesmente não tem. Não tem preço isso. Não tem preço você trazer uma lembrança afetiva para alguém que foi interrompido porque ela parou de andar. Não tem o que pague você saber de uma família que ficava ali fechada, trancada dentro de casa, porque não tem um banheiro acessível, não tem uma rampa, não tem uma comunicação, não tem um jeito daquela pessoa participar como todos os outros, sem estar ali se sentindo intrusa no espaço. E não tem coisa melhor do que você sair de um cinema comentando o filme que você gostou e a parte que você mais riu e a que você mais teve medo, e a outra pessoa assistiu junto com você e está comentando a mesma coisa, porque ela não ficou o tempo inteiro sentada olhando as imagens sem saber o que estava sendo falado. Ou escutando, mas sem saber de onde as coisas estavam vindo. Então, a surpresa para vocês de hoje é isso, é sentir, trazer para dentro de cada um
o que é e o que significa acessibilidade. Significa todo o trabalho que você teve para sonhar, para pensar o seu projeto, sabendo que ele vai chegar para alguém, que vai mudar a vida dessa pessoa, tem como chegar para todas as pessoas, sem distinção. E chegar de uma forma que você pensa... Imagina a pessoa que ganha um saco de arroz hoje, para quebrar um pouco o clima. Mas é isso. Você passar uma vida inteira sem conseguir ter acesso, ter acessibilidade, participar, sorrir com as pessoas que você gosta, é igual comprar um saco de arroz hoje em dia, gente. Vocês sabem que casamento hoje em dia tá assim, né? O povo tá, um lado tá jogando arroz na noiva, o outro tá aqui com a bacinha ou saco para cair dentro, que é para não desperdiçar o arroz. E é isso, a gente ter essa riqueza, essa sensibilidade, essa proximidade, essa gratidão mesmo, porque é uma gratidão que tem o sabor de quem está matando uma sede de muito tempo. Ah, gente, se deixar, eu vou ficar só nisso. Vocês inventam umas perguntas aí, por favor, porque senão a gente não vai andar com essa aula de ação 1949. Eu consegui mostrar para vocês um pouquinho da acessibilidade, um pouquinho dessa galera. Outro menino que eu gosto muito é o Marcos Abrantes. Ele é um dançarino que tem paralisia, acho que é paralisia cerebral. E ele tem paralisia cerebral. Ele fundou a companhia Vidança. Eu quero ver se eu acho um vídeo dele aqui. Ele tem um agora que foi um show chamado Idiota. E as 2 vezes que passou pela internet, ele já fez esse show online, que ele é desses. Ele me convidou, mas só que eu estava trabalhando no horário, eu não consegui assistir, eu fiquei tão chateada. Eu quero que vocês vejam um pouco do que ele fala sobre a dança. Vou mostrar para vocês agora. Chega de ficar falando, essa mulher velha. Oh, meu Deus do céu, bicha ré. Fica desesperada aqui. Vamos ver um pouquinho de Marcos Abrantes, que é mais legal. A dança e a arte mudou a minha vida. Renovou a minha vida em relação ao mundo, à sociedade, à política. E a dança, para mim, se tornou também uma grande fisioterapia. Uma fisioterapia física, uma fisioterapia psicológica. A dança e a arte é muito poderoso. Cândido Maldito foi meu primeiro trabalho sobre minha própria direção. Eu fiquei muito comovido com o filme O Bicho de 7 Cabeças. Esse filme me marcou muito. E por coincidência, na mesma época, eu conheci o Carrano, que é o autor principal do livro Canto do Maldito. Com o tempo, eu fui descobrindo que eu e ele tinham uma relação muito semelhante. O que ele passou lá dentro, eu passei no mundo, fora do manicômio, sabe? Solidão, tristeza, abandono. Esse trabalho é uma grande homenagem ao Carrano. O Sesc abriu uma grande porta para, não só na dança,
na pintura, no teatro, na música, no esporte, para todo tipo de pessoa com algum tipo de diferença. Eu não gosto dessa palavra deficiente. Todos nós temos alguma diferença. Pode ser física, pode ser psicológico, pode ser mental. Todos nós temos algum tipo de diferença. E o SESC olhou para isso. Bom, galera, como vocês viram, o Marcos Abranches é um dançarino incrível, internacional. Eu já tive com ele, acho que umas 3 vezes aqui em Brasília. A gente trouxe para a nossa mostra de arte sensorial inclusiva, que a gente realiza no CCBB. Realizaríamos esse ano, mas veio pandemia, veio essa coisa toda. A gente não sabe como é que vai ser ano que vem. Mas a gente realiza desde 2011. Não, 2010, 2011, E para vocês verem como a arte, a produção artística da pessoa com deficiência, ela é muito ligada às suas vivências, mas também à sua visão de mundo. Uma visão de mundo que ela não está, como eu já falei, não está lá, longe, numa coisa que não tem nenhum significado. Ela traz marcas importantes sobre como ela enxerga o mundo, como ela vê esse mundo em que ela vive, como o mundo reflete-se nela, mas também todos os avanços, todas as mudanças, todos os retrocessos, tudo que esse mundo traz também é retratado por esses artistas com deficiência. A gente também tem uma galera da técnica com deficiência que é super legal. Por exemplo, em 2015 e 2016, 2015 principalmente, a gente teve um problema muito sério com a Via Sacra dos surdos. A gente tem uma Via Sacra que começou pequenininha dentro da igreja para os surdos, que é o Instituto Nossa Senhora do Brasil. Então, lá é um instituto de surdos católicos, tem padre surdo, tem um padre ouvinte que celebra a missa em Libras, super legal. Tem a irmã... Gente, esqueci o nome da irmã. Esqueci agora, porque eu lembro só o sinal. Esqueci o nome dela. Que ela é uma irmã que sempre cuidou desse instituto e lá eles criaram a Via Sacra do Surdo. Essa Via Sacra ficou famosa porque é a única Via Sacra em Libras que existia. E começou a vir gente com outras deficiências, porque ofereciam acessibilidade para a galera poder estar participando de alguma forma. Porque pais e mães, às vezes, têm outras deficiências, às vezes são idosos. Então, o pessoal começou a pensar nisso. Virou uma coisa muito grande. E aí, um projeto deles na Secretaria de Cultura foi embargado porque as medidas estavam erradas. Não, esse palco está fora da medida padrão. Para que essa lâmpada sobrando aí no canto? O que é essa marcação? Por que piso tátil no palco? Por que tanto espaço para poder não sei o quê? Que rampa é essa no palco? Na frente e atrás, para que é uma rampa? E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E essas estações, são várias as estações vão passando, por que tem isso, por que tem aquilo? E esse tanto de intérprete? E por que audiodescrição? E aí a gente vai explicar. O palco é maior porque ele é desenhado para caber os atores cadeirantes. As marcações são porque os atores cegos precisam das marcações de piso e do piso tátil para poder se locomover com liberdade, para poder atuar, sem ter que ninguém estar guiando ele. Ele é um ator, ele não tem que estar ninguém guiando ele. Aquela luz do nada, fortíssima, no meio do palco, é porque não adianta gritar para chamar um surdo. Você tem que piscar uma luz para ele poder ver. Ele vai ver a luz piscando, opa, tem alguém chamando, todo mundo para e presta atenção. E a gente teve que fazer um relatório, eu tive que fazer uma nota técnica explicando todas essas coisas para poder liberar o valor que tinha sido conseguido pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Mas eles não estavam liberando porque aquelas medidas estavam erradas. Tamanha a falta de compreensão das adequações de acessibilidade que precisam no espaço. E aí, vocês precisam atentar para isso. Se você vai colocar isso, que lá tinha uma galera, conhecia tudo direitinho, mas na hora que eles foram colocar, não souberam justificar ali. Por quê? Porque eles sabiam a necessidade. Mas não eram pessoas especialistas em acessibilidade que poderiam dizer assim, é por isso, por isso, por isso, tem assim, assim, assado.
Eles sabiam o que precisava e colocaram como é que precisava. Mas a justificativa que você tem que fazer lá quando você está escrevendo seu projeto, quando está fazendo sua proposta, ela tem que estar baseada em legislação que existe, Lei Brasileira de Inclusão. Em Brasília, nós temos a política de acessibilidade cultural, a política de inclusão das pessoas com deficiência e a Lei de Acessibilidade Cultural, que é a portaria número 100, que é a portaria de acessibilidade cultural da Secretaria de Cultura. Aí tem as leis estaduais, tem as regionais das cidades, tem uma justificativa que você pode colocar baseado na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E quando você vai falar de arte inclusiva, já tem um material muito bom, arte inclusiva, acessibilidade cultural, tem da UFF, tem da UFSC, da UFBA, UFPE, a academia tem abraçado muito a questão disso, mas está, sabe aonde? Na UFF, por exemplo, está no departamento de medicina. Porque ainda vigora a visão médica, não está no de arte e cultura. O pessoal vai de um para o outro para poder fazer isso. Por quê? Porque os produtores culturais ainda não tinham abraçado isso. As pessoas com a visão médica que vinham lá da arte-terapia, que vinham da formação da psicologia, da medicina, da psiquiatria, da ortopedia até, foi que começou a ver que aquelas pessoas que eles tratavam como doentes, inválidos, tinham uma produção artística e cultural muito importante e que precisava de ter uma visão mais apurada e mais centrada para que esse desenvolvimento acontecesse. Então, quando a gente for pensar lá, muitas vezes você vai ver que para você adequar o seu projeto para acessibilidade, tem coisas que você precisa tirar, tem coisas que você precisa acrescentar, tem coisas que você só precisa de ajustar, mas aquilo tem um custo que você vai mencionar para poder colocar no orçamento que você fez, para provar. Não, isso aqui a gente mudou porque foi acessibilidade. E aí você justifica aquela alteração e faz com que aquilo seja reconhecido como um recurso de acessibilidade que você usou. Porque, de qualquer forma, custou alguma coisa. Você pode, tipo, um tablado que às vezes você usaria no palco, você pode estar usando como, em vez de ser um acesso, ele se torna acessibilidade em algum ponto, e isso precisa ser mencionado. Quando você faz um treinamento de equipe e inclui nesse treinamento conhecimentos de acessibilidade, você precisa colocar isso, porque mesmo que já tenha vindo no pacote, aquilo ali foi um custo a mais com que você se preocupou. E isso é importante em editais que têm ações afirmativas para acessibilidade. Qualquer açãozinha a mais que você coloca é uma pontuação ou pelo menos uma avaliação mais favorável. Quando você vai colocar isso em todo o seu portfólio, na maneira como você vai direcionar, isso vai fazer com que você, ou a sua companhia, ou a sua empresa, ela seja reconhecida, eu digo isso como responsabilidade social mesmo, e esse reconhecimento, ele parta de quem é interessado. E é muito interessante, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu assim. Um McDonald's daqui, de um shopping, tinha um atendente que sabia Libras. E aquilo virou um frisson. Esse shopping enchia de surdo, porque todo mundo queria ser atendido por ele. Um dia me chamaram, Babi, vai lá avaliar se ele é bom mesmo de Libras, se ele sabe interpretar. Eu falei, por quê, menino? Vai lá, faz de conta que você é surda. Fui. Cheguei lá, conversei com ele, bati um papo na Nana, falei, pô, mas você é ouvinte? Não, sou ouvinte, é porque os SUS gostam muito de você, seu atendimento é muito bom, você atende eles em Libras, em vez de pegar o papel e ficar apontando o dedo ali, porque isso eles só fazem porque é a única coisa que tem, não sei o quê. Esse menino foi ganhando tanto elogio, e os SUS faziam questão de escrever elogiando ele, que ele foi promovido a gerente e saiu dessa loja, foi para uma outra, em outro lugar. Foi um alvoroço, uma tristeza, um sofrimento naquele lugar, e de repente sumiram. Era assim, diariamente em torno de 20 surdos, grupos de jovens surdos que iam para lá, porque aquele lugar tinha uma pessoa que sabia atender eles. Podia gastar dinheiro em qualquer lugar do mundo, não, era lá que a gente queria ir, porque aqui a gente tem um atendimento adequado, e esse lugar tem intérprete, vamos apoiar para continuar tendo. Só que a empresa não prestou atenção que era isso. Prestou atenção que quem estava elogiando ele eram surdos. E mudou ele para ele ir para uma loja que era uma outra quadra. A surderada foi em peso atrás dele.
perguntou, qual loja, me chamaram de novo, Babi, vai lá, que a mulher não tá entendendo a gente. Aí eu perguntei, olha, é o gerente fulano, eles estão querendo saber onde é que ele tá. Ah, ele foi promovido e tá numa loja assim, que fica em tal lugar. Pessoal, beleza, obrigado. Foi todo mundo para lá. Porque era um lugar onde eles sabiam que estavam sendo respeitados e seriam atendidos. E do mesma forma como a minha amiguinha falou lá atrás, onde a minha cadeira não passa, o meu dinheiro não entra, aonde eu sou bem atendido, você tem a minha fidelidade. Aqui na rodoviária do Plano, né, do centro de Brasília, tem um restaurante que o pai de um surdo é o dono. E por conta do filho surdo, ele faz questão que as pessoas surdas sejam atendidas da forma adequada. E aquilo ali é um ponte. Todo santo dia, a partir de 5 horas da tarde, 6, que é a hora que estão saindo de escola, saindo do trabalho, é o lugar que você vai para encontrar surdo. Toda vez que alguém está fazendo curso de Libras, como é que eu faço para conviver com surdo? Vai para a rodoviária. Lá você vai encontrar surdarado, você vai ver eles conversando, você pode chegar, pedir orientação, bater um papo, falar que você está aprendendo, que você quer falar, conversar com a comunidade surda, e eles vão te atender. E vão ficar muito felizes de saber que mais um ouvinte quer conhecer a comunidade surda e trabalhar junto com eles. Por quê? Porque é uma carência muito grande de serviços de acessibilidade físicos e online. Então, na verdade, a gente tem uma necessidade que vai além do que a gente imagina e que vai atender as pessoas com deficiência, vai atender as pessoas sem deficiência e vai fazer com que a nossa imagem como empresa, ela tenha uma característica única, que é a de... Mas aí é aquele negócio, fazendo da forma correta, que é você consultar as pessoas com deficiência sobre o que você faz, trabalhar com quem conhece exatamente do que está falando, planejar da melhor maneira, tanto para que o negócio fique bem feito, quanto para que você não gaste seu dinheiro à toa, ou não faça coisas que, em vez de ser acessibilidade, são acesso, para não trocar os pés pelas mãos. E tendo respeito pela comunidade das pessoas com deficiência, a ponto de saber que, quando ele disser para você, não, isso não me atende, a única coisa que a gente pode falar, beleza, como é que a gente pode fazer para que isso atenda de verdade? Sabe? Porque quem tá sentindo na pele é que vai saber, né? Gente, eu fechei a janela aqui, não parece pergunta, né? Não, é porque eu fechei a janela, desculpa. Deixa eu subir aqui. Ninguém falou nada, cadê? Deixa eu até voltar aqui, né? A Érica tá falando, perto da minha casa tem algumas pessoas com deficiência, quase não são vistas na rua. Como se aproximar dessas pessoas sem lhes causar certa rejeição? Eu até receio por não saber como agir. Érica, você já viu criança chegando perto da outra? Você já viu que ela chega e pronto? O que você tá fazendo aí? Não, tá legal, a gente tá conversando aí. Quando você pensa que não, você já viu conversa de fila de padaria? Dependendo da deficiência da pessoa, você chega e bate um papo. Normal, como se você bater papo com qualquer pessoa que você... Se você já é tímida com a galera que não tem deficiência, você vai ser com eles também. Aí eu já não posso fazer mais nada, aí foi mal. Mas, se você é uma pessoa que consegue bater um papo legal com uma pessoa que não tem deficiência e daqui a pouco vocês já estão falando da novela, do governo, de não sei o quê, é a mesma coisa. A mesmíssima coisa. E se em algum momento você se sentir à vontade para falar, sabe o que é? Eu gostaria de me aproximar mais, conhecer melhor, saber o que eu posso fazer. Como eu posso ser útil para você? Ou como a gente pode interagir, sabe? É mostrar um interesse genuíno. Não é uma coisa assim tão complicada. Não é desrespeitoso você perguntar para a pessoa o que você pode fazer. E ela, no mínimo, ela vai dizer, tudo bem, se eu precisar, eu te chamo. E pronto. A partir do momento que ela sabe que pode contar com você, fica de boas, porque quando ela precisar, ela vai falar, de verdade. Não precisa da gente ficar cercando ali em volta, igual Vocês viram na Olimpíada aquele rapaz cadeirante, que ele foi dar alguns passos e ele caiu? Aí geral fala, mas ele anda, por que tá na cadeira de roda? Gente,
a pessoa, assim como a pessoa surda tem uma leve, moderada, profunda, a mobilidade reduzida também é leve, moderada, profunda. Às vezes a pessoa consegue ficar em pé, mas ela não consegue andar. Às vezes ela consegue dar alguns passos com a muleta, mas não pode andar muito, porque a coluna não aguenta, o pé não aguenta, as pernas não aguentam, depende de cada pessoa. E aí o pessoal já foi julgar ele. E aí quando foram segurar pelos braços. O cara é cadeirante, as pernas não funcionam. Você tira dele a única coisa que funciona, que são os braços. Então, ó, em vez de terem falado assim, como a gente pode te ajudar? O que que é para fazer? Ele deu um surdo lá, para todo mundo. Preste atenção que eu vou dizer o que é para fazer. E aí que quando ele deu um chilique, lá, um ataque de pelanca, foi que conseguiu que as pessoas entendessem que não pode segurar os braços de um cadeirante, porque senão você tira totalmente a mobilidade dele. Deixa eu dar uma lida aqui, gente, que eu tô enrolando aqui, ó. Já são 20 horas e 8 minutos. Bom, tá maravilhoso. A vivência é sempre a melhor experiência. O Marcelo tá falando, né? O CADV formou um grupo de canto coral. Levamos eles para apresentar na Biblioteca Nacional antes da pandemia. Todos se emocionaram. Ai, o coral do CADV é maravilhoso, adoro ele. A Érica tá aqui, já falou. Tânia tá falando, essa aula é muito engrandecedora. Infelizmente, não poderia acompanhar até o final hoje. Com certeza assistirei depois. Obrigada. Obrigada, Tânia. Boa noite, você também. Pode ficar sossegado, vai ser disponibilizado. Ai. Marcelo falando, absurdo. Um dos motivos para eu ter pedido para sair da Secretaria de Cultura, muitas vezes a burocracia atrapalha. Porque quando você não entende... É por isso, Marcelo, que a gente fez aquele seminário. Você estava quando eu coloquei a calçada itinerante e aí vendei os olhos do povo, botei uma bengala na mão deles e falei, vai. A calçada itinerante é um projeto do professor Arthur. Como é que é o nome da mulher? Esqueci, da cantora, que é o mesmo sobrenome dele. Mendonça, Arthur Mendonça. Ele fez essa lá na Universidade de Pernambuco, ele fez essa calçada com todos os obstáculos e as medidas padrão e todos os obstáculos que a gente encontra. Só que a pessoa tem que andar nela com a cadeira de roda, tem que andar nela com os olhos vendados. É uma experimentação maravilhosa, onde eu vou fazer com vocês. Foi nesse dia que a gente trouxe, que a gente está experimentando, que meu filho pequeno passou a mão numa pessoa, botou no ombro dele, vem que eu te levo. Ele tinha uns 4 ou 5 anos e guiou direitinho. Atrapalha. Boa noite, agradecendo. Boa noite, Tânia, agradecendo pela presença e participação. Pera. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Aqui tá falando, muitos não sabem, mas a Babi foi uma das principais responsáveis pela liberação de SEAC. A gente estava lá, fez uma campanha legal para a liberação de SEAC para pessoas com deficiência. O Odros, meu amigo, o Odros tá chiclésimos. O Odros, né, Rafael Odros, que é um é surdo, ao contrário. O Odros estava falando, ele é surdo, é grafiteiro, e ele já foi para a Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos e África para mostrar a arte dele e para ensinar outras pessoas. Ele gosta muito de ensinar a criança a grafitar. E já tinha ido algumas vezes, 2 vezes antes daquele SEAC, mas quando ele fez aquele SEAC, que depois ele viajou pelo projeto... esqueci. Como é que é o nome, Marcelo? Um que tinha lá? Que era de viagem, e depois daquele que ele viajou, ele acabou ficando mais conhecido e viajando mais vezes pelo mundo, entendeu? Então, olha, vale a pena. Quem é que estava? Deixa eu ver, eu vender os olhos de... estava sim, vender seus olhos, Marcelo. Marcelo do céu, tinha gente lá que tremia, que chorava. Gente, tá? Será que é, Érica? Gente, a de vocês também tá? Como é que tá aí a internet? Calma, Érica. Vai estar gravado, você vai poder ver direitinho depois. Tava também, Cássia, no seminário? O seminário que eu fiz no museu, você tava? Que foi no Museu da República também, que a gente fez. O programa de passagens, isso mesmo. Programa de passagens e bolsas antes do Conexão Cultura, exatamente. A gente conseguiu conversar muito lá no seminário sobre essas dificuldades. E sabe o que a gente descobriu? Que tinha gente lá que tinha labirintite, que tinha gente que era disléxica, e tinha gente que os recursos de acessibilidade funcionavam para eles também, porque é isso.
é a gente transformar esse nosso mundo que a gente desenhou para ser barreira em ponte, sabe? Derrubar essas barreiras, derrubar esses muros, derrubar tudo mesmo, vamos acabar com tudo. Eu sou uma pessoa que, Marcelo sabe, eu gosto até da treta, né? O negócio só tá bom para mim quando tá saindo fumaça. Então, a gente tem um olhar que, se não tiver bom para cada um, não vai estar bom para nenhum, e a gente não tem como dizer diferente. Porque é muito bom ser feliz junto, gente. É bom demais, tá todo mundo junto, todo mundo rindo, né? E quem riu por último foi quem aprontou. Então, a gente precisa muito de ter essa entender que a nossa realidade nem sempre vai permitir que a gente faça o que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas que a gente pode sonhar e construir junto, sabe? A gente pode fazer com que essas coisas vão funcionando à medida que a gente vai fazendo. Às vezes exige renúncia, às vezes exige deixar algumas coisas para fazer outras, exige escolhas. Até o momento em que uma coisa está sedimentada, bora para a próxima. Conseguimos mais outra, bora para a próxima. São degraus, são coisas que a gente vai fazendo. Hoje vocês estão aqui procurando entender o que é esse negócio de acessibilidade, como é que eu vou adequar isso no meu projeto, o que eu preciso para ter um projeto acessível, inclusivo. Amanhã a gente vai estar vendo muita coisa maravilhosa acontecendo, a gente vai ver muitas ideias incríveis, a gente vai ver equipes com muita diversidade em todos os sentidos, em que, como Paulo Freire diz, né, quem ensina também está aprendendo, porque cada um traz um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, da sua vivência, do seu olhar de mundo. Isso é muito importante. Quanto mais diversas forem as equipes, melhor vocês terão condições de oferecer acessibilidade, inclusão e um desenho universalizado das coisas que vocês querem fazer. Então, a acessibilidade mais importante de todas, eu digo, repito novamente, é a atitudinal, é a empatia, é a escutativa, é você chegar para a pessoa e perguntar tranquilamente, não vai se ofender. Ninguém vai se ofender de você chegar e falar, olha, eu não sei o que eu tenho que fazer. Menino, se eu até hoje, eu sou adulta, eu ainda não entendi como é que é esse negócio de ser adulto, o que é mesmo para fazer. Não rolou ainda não. E aí, como é que é ser adulto? Minha filha pergunta, e aí, mãe, como é que é ser adulto? Eu falo, olha, Laurinha, eu ainda não entendi o que é para fazer. Tô tentando aí. A gente faz um negócio, faz outro, uma hora funciona, outra não. Aí vai fazendo. É a mesma coisa, gente. A gente vai fazendo, vai andando, é um pouquinho de tempo, às vezes a gente consegue. Não é um negócio, uma linha reta, de A para B e chega. Não, não é. É aprendizado contínuo, é trabalho constante, mas principalmente é uma escuta que a gente faz junto, é troca, é isso, é a gente saber ser diverso e respeitar a diversidade das pessoas em todos os quesitos, não só nos da deficiência. Porque a deficiência só vai aparecer, e ela se tornou ainda mais invisível agora que a gente está fazendo tudo online, ela só vai aparecer na medida em que a barreira se levantar. E é essa barreira que a gente tem que derrubar todo dia um pouquinho. Todo dia a gente vai ter uma coisinha para derrubar, todo dia a gente vai ter uma coisinha para mudar, uma transformação que começa na gente, para seguir em frente, sabe? É isso. Faltam 3 minutinhos para o fim da nossa aula. Deixa eu abrir essa janela de novo, que eu quero saber o que vocês estão falando, que eu tiro para ver as coisas aqui. E... esses negócios falando de top, maravilhoso. Topperson. A pessoa é Topperson. Pô, que legal, gente. Ó, tô lendo aqui, peraí, vou voltar para o início aqui para eu entender esses... vou aumentar essa janela. Pronto. Fique grande. Aí, agora eu vou conseguir ler. Peraí. A pessoa vai dizer assim, gratiluz, Babi, gratitop, Babi, foi Topperson. Ai, gente, pelo amor de Deus. Pior que isso vai ficar gravado, né? Eu falando Topperson.
Essa aula é muito engrandecedora. Não, pera, absurda. Não. Aqui, sim, estava. Programa de passagens. Aqui. É isso aí, Babi. Síntese. Enquanto não estiver pronto para todos, não vai ser possível estar bom para nenhum. É verdade. Ô, Marcelo, que é isso? Nós estamos aí para isso mesmo. A nossa aula é essa. Na verdade, é isso que a gente quer trazer. Essa mensagem principal é essa, de que tudo é ferramenta, mas a atitude é nossa. E a gente vai decidir como é que essa ferramenta vai ser usada. Boa noite. A Celi está falando. Depois gostaria de conhecê-los pessoalmente. Amei cada tópico desse curso. Pena ser tão curta, ô Celi. Depois eu vou botar para vocês meu canal aqui, que tem algumas coisinhas para vocês conhecerem, o que eu já fiz, o que a gente já fez por aí. E a Erika está falando que quer fazer uma contação de história no Dia das Crianças. Temos crianças aqui com diversas diferenças. Érica, mais para cima um pouquinho, eu coloquei o link da leitura acessível e inclusiva. Ela pode te dar uma força, te ajudar com algumas ideias para essa contação de história. Que bom que Celi, que bom que essa oficina está sendo iluminação. Nós agradecemos muito. E vamos encontrar sim, vamos. Oxe, uma hora dessa nós vamos fazer uma farra. Daqui a pouquinho nós vamos ali pro buraco do jazz, né? Tá bom demais. Ô, Érica, eu que agradeço, viu? Bom. Que bom que a gente fez a diferença. É o país que nós estamos aí mesmo. Fazer diferença, trocar muitas coisas, muitas experiências. E olha, tomara que a gente se encontre nos futuros aí, nos caminhos da arte, da cultura, que a gente possa produzir muita coisa junto, que a gente possa criar, que a gente possa emocionar, divertir. Isso é bom demais. Isso é a melhor coisa que tem. E já falta só um minutinho. Eu estou muito, muito, muito agradecida pelo convite de Marcelo, de Luana. Luana, que foi um amor de pessoa, me aguentando aqui com as minhas loucuras. Todos vocês que tiveram com a gente, é um prazer enorme, uma alegria muito grande poder falar disso, que é um assunto pelo qual eu sou apaixonada, que eu conheço, assim, desde a infância, porque a minha melhor amiga de infância era uma menina surda, e a gente inventou a nossa própria linguagem, como diz Elia Gattai, os códigos de família, né? E que depois viram a protolinguagem do surdo, que a gente estuda no curso de intérprete de Libras, né? Que é aquela linguagem familiar. E depois, convivência com outras pessoas com deficiência, alunos com deficiência. E aí, quando a gente vê, o negócio já virou a vida da gente e se transforma naquilo que a gente mais ama e que a gente quer levar para frente, porque o que a gente gosta, a gente quer compartilhar com todo mundo. Eu agradeço demais a oportunidade de poder compartilhar com vocês, trazer um pouco da minha visão, da minha experiência, da minha vivência nesses anos todos, né? No movimento da pessoa com deficiência desde 2000, na acessibilidade no ambiente cultural desde 2006, e com vocês aqui desde a nossa quinta-feira, mas que sejam laços que nos liguem daqui para frente. Muitíssimo obrigada. Bom demais. Obrigada. Valeu, lindona. Tchau. Valeu, gata. Valeu. Tchau. Beijo. Babi, minha querida, querido. muito obrigado mais uma vez por essa parceria maravilhosa. Obrigado não só pela aula de acessibilidade, mas como pela aula de humanidade mesmo. Né? Que fico muito feliz porque tudo que você faz é real, né, Babi? Você não faz da boca para fora, não são só palavras, você vive isso no dia a dia e realmente você é uma guerreira e eu tive o prazer de batalhar contigo na Secretaria de Cultura e agora a gente está aqui do lado de fora levando o que a gente pode para as outras pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos pela presença. Vocês são top. E aguardo todos na próxima segunda na oficina de gestão e prestação de contas. Babi, muito obrigado, parabéns. Peço uma salva de palmas para a Babi para a gente poder encerrar o projeto. Obrigado, Babi. Obrigada. Vou cantar em homenagem a vocês hoje, tá? Você vai cantar onde? Obrigado, Babi. Onde? Ai, gente, Obrigado, eu quero ver. Samambaia. Tchau. Obrigado, Que Babi. legal. Obrigado, Luana. Complexo. Bom show para você, boa música. Muito obrigada, Obrigada, pessoal. Obrigada, minha linda. Boa noite, Obrigado, valeu, todos. Babi. Obrigado, Valeu, queridas. obrigadão. Bom final de Babi, semana, maravilhosa. maravilhosa mesmo. Valeu, Lu. Linda. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite.
Valeu, boa noite. Obrigada, Lu. Você é um doce. Até segunda, hein, Marcelo?